Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando o seu domingo. Vamos falar sobre o jogo de hoje entre Sport e Cruzeiro. O Sport que enfrenta o Cruzeiro, que é simplesmente o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, mas com um fato novo, aquilo que a gente já vinha falando há um bom tempo, que já deveria ter acontecido desde depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, já deveria ter acontecido essa mudança de técnico. Talvez o Sport tivesse com mais pontos agora no campeonato, talvez o Sport estivesse fora do Z4, talvez não estivesse, mas a verdade é que já teria sido um fato novo, a gente poderia ter visto coisas diferentes. Mas hoje tem a estreia do Antônio Oliveira, novo técnico do Sport Clube do Recife, e ontem eu estive na coletiva de apresentação do Antônio Oliveira, e foi uma coletiva bem protocolar, é verdade, mas assim, ele falou algumas coisas interessantes que eu quero conversar com vocês, e visando muito esse jogo de hoje. Então a gente vai fazer aqui nesse vídeo, aqui, além dessa análise, também um pré-jogo de Sport e Cruzeiro. Pedi antes de mais nada para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo para vocês todo santo dia. Em breve estarei aqui organizando esse novo cenário aqui, na realidade, né? Um quarto aqui que está meio vazio aqui da minha casa. Então eu vou iluminar ele aqui, a gente vai ter uma iluminação melhor. Então já tem o estúdio que vocês já conhecem do canal do Luna, e vai ter esse estúdio secundário aqui com a plaquinha, que vou colocar em algum lugar aqui, enfim. Estou com a câmera aqui, pedestal, enfim. A gente vai organizar tudo, a gente vai trazer um conteúdo bacana para vocês. E eu sou o único comentarista do canal novamente. Então você que reclamava, Luna, não queria ver outra pessoa falando do meu time. Então só tem o Luna agora comentando aqui com vocês. Então te inscreve aqui, dá essa moral, aproveita aí. Eu estou focado 100% aqui no canal do Luna. Então se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre as minhas impressões ontem do técnico Antônio Oliveira. O que é que eu percebi? Porque, como eu falei, foi uma coletiva bem protocolar. Até o próprio vice-presidente de futebol de esporte falou, você tem que ser rápido, porque a gente está organizando aqui o jogo, então ele vai ter que trabalhar ainda, vai ter que ir ainda para o treino com os jogadores, já para o CT, enfim. O esporte estava praticamente em concentração, e liberou o Antônio Oliveira para falar, porque senão não ia ter tempo, né? O cara ia estrear e não ia nem ter a coletiva de apresentação. Mas aí, o que eu senti do Antônio Oliveira? Eu senti que é um cara que... Senti ele meio nervoso, tá? Senti ele meio nervoso, talvez pela situação do esporte, talvez por ter conhecido... Acabado de conhecer o que era o esporte, a grandeza, a CT do esporte, imprensa, Ilha do Retiro, cobrança, torcida. Eu acho que em pouco mais de 24 horas ele teve um misto de emoções. Torcida pegando o cara no aeroporto, imprensa em cima, microfone na cara. Aí depois teve vídeo viralizando dele do Charla e acaba chegando no cara. Depois ele vai para o CT, conhece os jogadores, vê a situação do esporte, vai para a Ilha do Retiro, treina na Ilha do Retiro. Então, assim, muita coisa. Eu acho que ele estava um pouco nervoso, sim, para essa coletiva, mas ele foi, para mim, ele foi muito bem nas respostas. Por quê? Porque ele foi questionado primeiro. Teve uma pergunta, acho que foi meu amigo da Transamérica que perguntou, né, sobre a situação se ele poderia utilizar o Lucas Lima e o Sérgio Oliveira como meio-campistas. E ele falou: eu tenho que jogar jogo. Então, assim, não tem o Lucas Lima nesse jogo. Né? Inclusive, se você não sabe, o Lucas Lima ele não joga essa partida contra o Cruzeiro, para mim é o grande desfalque do esporte, é o melhor jogador do time. Né? Mas eu tenho que olhar, ele respondeu, eu tenho que olhar com o que eu tenho. Então, o Sérgio Oliveira é o meu meio-campista. Então, já dando a entender ali que realmente ele vai dar um pouco mais de liberdade para o Sérgio Oliveira, e a gente queria muito ver isso. A gente vê o Sérgio Oliveira muito na marcação, né? Mas o Sérgio Oliveira, para mim, é um jogador que também pode ser um jogador de criação. Contra o Corinthians, ele já mostrou que é um jogador que tem um faro de gol, né? Ele se coloca bem na área, ele solta a bola já esperando para receber. Então, assim, talvez seja esse maestro que o esporte precise quando não tem o Lucas Lima, tá? Então, para mim, ele já foi bem nessa resposta aí. Eu fiz uma pergunta para o Antônio Oliveira, que aí é um ponto que me pega bastante. Por quê? Porque tem o Zé Lucas, e o Zé Lucas, para mim, foi num acaso, tá? Descoberto pelo esporte. Porque, assim, se não existisse o Super Mundial de Clubes, que vai acontecer agora no meio do ano, talvez o esporte não tivesse entrado, o Campeonato Pernambucano não iria começar tão cedo, talvez o esporte não tivesse entrado como menino da base, e talvez a gente nunca conhecesse o Zé Lucas, porque, vou ser muito sincero, eu não tinha ouvido falar do Zé Lucas, tá? Muita gente conhece, eu já ouvi falar, não vou cagar a regra aqui, eu nunca tinha ouvido falar do Zé Lucas. E para mim é uma grande revelação, e assim como o Zé Lucas, deve ter outros grandes jogadores na base do esporte. Afinal de contas, o esporte está fazendo um bom trabalho ali de captação de jogadores. Né? E eu perguntei a ele se ele utilizaria. Ele foi muito categórico. Ele falou: quem conhece meu trabalho sabe quantos jogadores eu já utilizei da base. E realmente é um cara que já utilizou muito jogador da base no Corinthians, utilizou alguns jogadores no Cuiabá também. Então é um técnico que deve usar. Por que eu perguntei isso? Porque o Pepe usava muito pouco.
Inclusive, teve alguns momentos que o Pepa não usava o Zé Lucas. E o Zé Lucas já era a realidade, sabe? Então, isso até é bacana para entender também que deu a entender que o Zé Lucas vai ser titular ao lado do Rivera. Eu acho que é algo que não dá para mudar nesse momento. Ele vai ter o Zé Lucas e o Rivera como os volantes principais e titulares do time ali, e isso é importante, tá? Eu acho que você tem uns medalhões, mas você tem que olhar também para os jogadores da base, que são meninos cheios de vontade e querem entregar. O Dieguinho é um desses jogadores também que pode entregar. O Sport tem um problema gravíssimo centroavante. Inclusive, eu não sei porque o Pepa não levava o Dieguinho, não selecionava o Dieguinho para as partidas. É um jogador que pode entregar. Ah, Luna, quando teve oportunidades, ele não entregou tanto. Concordo, acho que ele pode entregar mais. Porém, se é para ter raiva com o Arthur Souza, que é um jogador que veio de fora e não rendeu e não vai render, então é melhor ter raiva com o Dieguinho, que é o menino da base, sabe? Então, assim, acho que é um dos meninos que devem ser utilizados também pelo técnico Antônio Oliveira. Pelo menos está na cara ali que ele pode utilizar esse jogador e é uma função que o Sport precisa. Tá? É uma função que o Sport precisa. Falando do jogo de hoje, tá? O jogo de hoje entre Cruzeiro e Sport. O jogo vai acontecer às 4 horas da tarde, vai ter transmissão aí pelo Premiere, vocês já estão cansados de saber como é que funciona, tudo mais. O meu ponto para esse jogo é o seguinte, tá? É o Sport saber sofrer, porque para mim o Cruzeiro vai para cima, sabe? Quando um time como o Cruzeiro ele enfrenta um time que é o lanterna do campeonato, ele quer pontuar. O Léo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro, ele já demonstrou isso. É um cara que ele não tem medo de jogar. Então, eu acho que os primeiros minutos o Sport vai precisar saber sofrer. Isso não quer dizer que o Sport não deva atacar. Eu acho que o Sport tem que mostrar poder de fogo. Agora tem que ter um equilíbrio. Sem a bola, marcar muito bem e saber sofrer sem a bola e com a bola ser agressivo. Eu acho que é isso que falta muito. E talvez, esse seja o grande trunfo do Antônio Oliveira, porque é um técnico que ele não é um técnico tão pragmático como a diretoria falou. A gente quer um cara pragmático para chegar a resolver. Talvez ele não seja esse cara, mas dentro do campo ele é um cara que sabe sofrer defensivamente e sabe atacar. Agora, teve pouco tempo. Teve 2 treinos para fazer isso. Acho que ele não vai conseguir colocar tudo que ele pensa, tudo que ele quer implementar nesse time do Sport em 2 treinos. Ele não vai conseguir. Tanto que ele falou. Ele foi perguntado, 2 treinos é suficiente? Óbvio que não. Ele falou, claro, não é suficiente, mas a gente tentou fazer ali o que a gente podia. Tem o trabalho do César Lucena também, que não decepciona. Sempre que o César Lucena vem, ele não decepciona. Eu acho que o César Lucena vai acabar fazendo o feijão com arroz. Então não se surpreenda também se você vê 1 ou 2 jogadores da base do Sport no banco de reservas que não vinham sendo selecionados, que é uma característica do César. E eu acho que o Antônio Oliveira vai usar muito a ideia do César Lucena. Agora, claro, tentando já implementar um time sem a bola com a boa marcação e um time com a bola agressivo. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer hoje. O Sport precisa vencer. Não tem essa, um empate é bom? Não é bom. Não, perder é ruim, perder é horrível. Precisa vencer. Precisa vencer, mesmo sendo o Cruzeiro, um time muito forte, um time que está em uma crescente muito boa. Desde a saída do Dudu, inclusive, o Léo Jardim ganhou moral ainda mais com o elenco está respondendo, venceu o Flamengo na última rodada, com o gol do Gabigol, que deve jogar hoje também. Enfim, então eu acho que independente do adversário, hoje tem que vencer. Tá? É o melhor Cruzeiro, é o pior Cruzeiro para o Sport enfrentar, né? Mas tem que vencer. Acho que vencendo hoje, você dá um start na cabeça dos jogadores, você dá um sprint de confiança, e aí você vê que as próximas partidas do Sport, acho que vai pegar o Ceará fora. Deixa eu só confirmar aqui para não falar isso, vai pegar o Ceará fora, é um clássico. O Ceará vem muito bem no campeonato, mas é um clássico, então o clássico se decide em detalhes, e você ir para um clássico com a moral elevada, né, com a confiança elevada, acho que isso ajuda demais. Aí você consegue uma vitória contra o Cruzeiro, consegue um empate contra o Ceará, você já pula de 2 para 6 pontos. Então, em 2 rodadas, você consegue ali atingir 100% no jogo e 50% em outro jogo, né? Então isso já facilita a vida do Sport. Então tem que vencer hoje, tá? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. O que é que você acha? Você acha que o Sport vence hoje? Não vence hoje? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo para todos vocês e eu vou estar na Ilha do Retiro, vou fazer o pós-jogo lá, como sempre faço. Talvez eu faça uma live. Tô pensando aqui, vai comentando aqui se você quer uma live direto da Ilha do Retiro pra gente conversar, tá bom? Daqui a pouco eu tô voltando. É nóis. Até já. Tchau, tchau.